Ele é um dos líderes mais poderosos do mundo. Como é ter muito dinheiro? Primeiramente, é muito agradável, também te dá um certo grau de liberdade e também te dá um certo grau de poder. Com bilhões de dólares em seu nome e uma organização que lhe permite moldar a cultura de um país, ele é considerado o marionetista do mundo. Basicamente, estou aqui para ganhar dinheiro. Eu não posso e não olho para as consequências sociais do que faço. Há uma coisa que o diferencia da maioria das elites. Para Soros, o dinheiro é um meio para um fim, não o objetivo final em si. Um dos seus gestores de dinheiro nos disse que George realmente acredita que ele é um deus. Então, o que acontece quando o poder cai nas mãos erradas? Ele pode abalar os mercados financeiros globais ao expressar uma opinião ou desestabilizar um governo negociando sua moeda. Este homem é um carnívoro de primeira ordem. O mundo precisa ser protegido de pessoas como George Soros. É 1936. Faltam 3 anos para o início da Segunda Guerra Mundial. Com o crescimento do poder e influência de Hitler na Alemanha, a discriminação antissemita pela Europa aumenta exponencialmente. São as pessoas que não têm um lar em lugar nenhum e em todos os lugares, que não têm um solo onde cresceram, que hoje podem viver em Berlim, amanhã em Bruxelas, depois em Paris e depois novamente em Praga ou Viena ou Londres e que se sentem em casa em todos os lugares. Judeus, eles são os únicos que podem ser chamados de elementos internacionais. Na Hungria, Tivadar Schwartz, um colega judeu, tem uma intuição de que as coisas estão destinadas a escalar. Ele foi um prisioneiro de guerra na Rússia. E ele escapou, e ele viveu através da Revolução Russa, e ele voltou disso um homem mudado, porque ele viu essa agitação, luta, e ele passou por uma experiência horrenda. Depois de ser prisioneiro durante a Primeira Guerra Mundial e refugiado por 3 anos na Rússia, ele conclui que sua vida e a de seu filho George estão em grande perigo. Apesar da situação sombria, Schwartz tem uma ideia. Se ele conseguir eliminar todos os marcadores judaicos de ambas as suas identidades, há uma boa chance de que ele e seu amado filho sobrevivam a qualquer possível ameaça que a guerra possa trazer. Rapidamente, a ideia vira ação. Alguns meses depois, Tivadar vende seus ativos imobiliários e influencia as autoridades húngaras a adquirir falsos certificados de identidade não judaicos. Mesmo com muita adversidade, ele obtém sucesso. Naquele dia, nasce um sobrenome lendário, um sobrenome que inspirará conhecedores de finanças e teóricos da conspiração igualmente. Tivadar e George não são mais Schwartz, mas agora mudaram seus sobrenomes para Soros, uma palavra do idioma Esperanto que significa vai subir e alude à vida de Tivadar de superar a luta constante através da megalomania. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial estoura. Comandados pelo pintor austríaco Adolf Hitler, os nazistas iniciam o maior ato de violência na história da humanidade, o Holocausto. Não é até 5 anos após o início da guerra que os medos de Tivadar se tornam realidade. Em 1944, a Alemanha nazista finalmente chega a Budapeste com um objetivo claro em mente: o genocídio de todos os judeus húngaros. Apesar de suas identidades alteradas, Tivadar ainda sente que a vida de George está em perigo. Durante a guerra, ninguém está a salvo. Isso o mantém acordado à noite, então ele decide tomar uma medida de segurança ainda mais arriscada. De acordo com alguns novos documentos falsificados, George Soros sempre foi o afilhado cristão, adotado de uma poderosa família húngara não judia.
Como resultado, ele agora tem acesso à melhor segurança do país e finalmente está seguro dos nazistas. Com apenas 14 anos, Soros testemunha os horrores da guerra de longe. Apenas um ano após o início da invasão nazista na Hungria, mais de 400 mil judeus húngaros são mortos. George vivencia o verdadeiro terror. Mas, ao contrário de qualquer uma das crianças de sua idade, ele ainda consegue ver o positivo no negativo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, apenas um ano depois, em setembro de 1945, Soros faz uma declaração surpreendente. Ele considera a Segunda Guerra Mundial como o melhor período de sua vida. O motivo é inesperado. Ele é incrivelmente grato por ter podido testemunhar seu pai sendo um líder enquanto arriscava sua própria vida pelo bem de sua família. Sem perceber, a Segunda Guerra Mundial moldaria o caráter e as futuras ações de George a um ponto que ele é incapaz de compreender na época. Depois de ver a crueldade da vida em tão tenra idade, seu caminho na vida agora está definido diante de seus olhos. Ele não só quer se tornar um líder admirável como seu pai, mas também quer obter o poder necessário para um dia tornar o mundo um lugar livre de guerra e conflito. No entanto, 2 anos após o fim da guerra, um novo problema atinge a família Soros. Devido à destruição parcial da Hungria, Tivadar, semelhante a muitos gurus de negociação foreign exchange, se encontra em uma situação financeira extremamente difícil. As consequências da Grande Guerra o tornam incapaz de encontrar um emprego bem remunerado que forneceria a quantidade necessária de dinheiro para sustentar sua família. Mesmo com a ajuda do governo, nada funciona para ele. Então, George dá um passo à frente em direção à sua nova vocação com uma decisão corajosa. Ele deixará a Hungria para emigrar para Londres e começar sua vida do zero como um adulto independente. Ele tem certeza de que, ao fazer isso, aliviará o fardo financeiro de seu pai e família, cobrindo todos os seus custos de vida por conta própria. Ansiedade e incerteza preenchem sua mente. Ele não sabe exatamente como vai conseguir, mas algo ainda mais forte dentro dele diz que ele encontrará um caminho. Talvez seja o conhecimento de que ele é filho de Tivadar. Quando Soros chega a Londres, ele imediatamente se encontra em grandes apuros. Apesar de sua determinação, ele não tem dinheiro e mal consegue falar inglês. Para sobreviver, ele depende de auxílio financeiro e moradia, fornecidos por organizações de caridade judaicas. Em apenas alguns dias, Soros encontra um quarto em uma pensão com outros jovens imigrantes. Agora que ele tem uma cama e um lugar para ficar, ele imediatamente começa a procurar um emprego para se sustentar financeiramente. O que inspira megalomaníacos em pessoas como Soros é sua constante força de vontade para seguir em frente. Eles não gastam tempo remoendo sobre suas vidas difíceis. Como milhões de outros medianamente bem-sucedidos de inteligência mediana, eles assumem 100% de responsabilidade por sua vida e tomam ação. Enquanto a Inglaterra se reconstrói após a Grande Guerra, há uma alta demanda por mão de obra humana em empregos de colarinho azul. Uma oportunidade perfeita para Soros finalmente se tornar um adulto independente. Sua convicção ardente produz resultados rapidamente. Apenas alguns dias após o início de sua busca, Soros começa a trabalhar como carregador de bagagens em uma estação de trem. Com grande orgulho, ele lida com bagagens, verifica bilhetes, responde às perguntas dos passageiros e limpa a estação durante cada turno de 8 horas. Certamente não é o trabalho dos seus sonhos, mas ele entende que é apenas um degrau para realizar suas futuras ambições. Após trabalhar por salário mínimo por alguns meses, Soros agora alcançou seu primeiro objetivo, tornando-se um adulto independente. Contudo, ao completar seu primeiro grande desafio, o próximo surge intensamente dentro dele. Uma vez que ele economize dinheiro suficiente e aperfeiçoe seu inglês, ele irá para a faculdade e se tornará um profissional respeitável como seu pai era antes da guerra. Tivadar Soros estudou Direito na Universidade Franz Joseph em Cluj-Napoca, Romênia, e se tornou um dos advogados mais respeitáveis da Europa. Não apenas isso, ele também desempenhou um papel fundamental na disseminação do idioma Esperanto após a Primeira Guerra Mundial. Seu objetivo era admirável.
Tivadar acreditava que, ao ter o mundo uma língua comum, as pessoas em posições de poder seriam capazes de se entender em maior grau. De acordo com sua visão, isso reduziria conflitos, guerras seriam evitadas e, em última análise, vidas seriam salvas. Através de seus esforços, Theodor consegue espalhar a língua Esperanto pela Europa e inspira uma futura geração de esperantistas. Claro, hoje ninguém se importa com o Esperanto, mas naquela época isso inspirava George. Ele aprende a língua e compartilha a filosofia. Mesmo que Tivadar não consiga o impacto que ele espera do Esperanto, ele alcança algo ainda maior após falecer em 1968. À medida que George Soros obtém poder mais tarde em sua vida, o mesmo desejo de mudar o mundo finalmente se manifestaria para o mundo experimentar. A questão é, ele está mudando no mundo para melhor ou para pior? Apenas um ano após começar a trabalhar como carregador de ferrovia, Soros pensa adiantado e faz uma jogada inteligente. Ele decide mudar de emprego e começar a receber um salário baseado em desempenho. Ele não se torna um gestor bilionário de fundos de hedge, mas sim um garçom. Ele imagina que ganhará uma renda maior através de gorjetas e que a natureza do trabalho permitirá que ele melhore ainda mais seu inglês a um ponto em que será capaz de prosperar na universidade. Um ano depois, em 1947, sua visão se torna realidade. Agora, ele não apenas é completamente fluente, mas Soros também conseguiu economizar dinheiro suficiente para frequentar aulas noturnas na prestigiosa London School of Economics. Embora ainda não esteja seguindo uma carreira, ele está se tornando mais sábio, expandindo sua rede e se preparando para seu eventual caminho de carreira. Como em tantas outras coisas, a Europa está atrasada em relação aos Estados Unidos da América quando se trata de universidades prestigiosas. Mas existem algumas adequadas que são consideradas universidades-alvo para a elite financeira global. Por exemplo, Institut Européen d'Administration des Affaires London Business School, ou, obviamente, a Universidade de Mannheim, ou a famosa London School of Economics. É quase garantido que isso irá prepará-lo para uma carreira promissora. 2 anos completos de trabalho já se passaram, e Soros economizou dinheiro suficiente para pagar um ano inteiro de graduação na London School of Economics. Em 1949, ele é aceito, porém mesmo com todo o seu empenho, não tem tempo para celebrar. Soros precisa continuar trabalhando para se manter e economizar mais para a mensalidade do próximo ano. Sua vida virou uma batalha incessante, mas ele não se queixa nem um pouco disso. Comparado ao que seu pai suportou, isso não é nada, ele pensa. A falta de dinheiro era muito séria. Era muito importante para mim ganhar a vida. Desenvolvi minha filosofia na faculdade enquanto também ganhava a vida através da faculdade, trabalhando em vários empregos. Por exemplo, eu era garçom em uma boate enquanto estudava durante o dia. Ao entrar em seu primeiro ano de faculdade, Soros tem um caminho claro em mente. Após terminar o ano fundamental, ele se especializará em economia para um dia alcançar os empregos mais bem pagos do mercado. Porém, tudo muda drasticamente quando ele inicia o ano fundamental na London School of Economics, quando ele faz uma aula de filosofia durante o primeiro semestre e conhece seu professor Karl Popper. Seu propósito de vida, de repente, toma um rumo transcendental. Enquanto Popper ensina a ele sobre sua teoria de uma sociedade aberta, os olhos de Soros brilham, seu estômago afunda e seu futuro se torna cristalino diante de seus olhos. Como você diz, é chamado a sociedade aberta e seus inimigos. Os inimigos são principalmente os fascistas e nazistas, mas também a ditadura comunista, embora naquela época eles estivessem aliados a nós. E o que eu quis dizer com uma sociedade aberta era uma sociedade onde você pode respirar livremente, onde você pode pensar livremente, onde cada pessoa tem um valor e onde a sociedade não exerce quaisquer restrições supérfluas sobre as pessoas. O ideal esquerdista de Popper de uma sociedade aberta tem um impacto profundo na vida de Soros a partir daquele momento. Depois de ficar cara a cara com o regime fascista nazista, ele agora entende claramente quem são seus inimigos. Como resultado, seu objetivo agora é promover uma forma de governança que impeça ditaduras e crenças rígidas de tomar conta da sociedade.
Como Popper, ele busca um mundo cheio de igualdade, onde as pessoas podem pensar livremente, agir fora dos valores conservadores e fazer suas próprias escolhas na vida. Ele acredita que, fazendo isso, o mundo seria um lugar muito mais pacífico. Uma sociedade aberta se alinha com a ideologia de esquerda, enfatiza a inclusão, tolerância e proteção dos direitos individuais. Por outro lado, uma visão mais de direita se concentra em preservar tradições, manter um forte senso de identidade nacional e priorizar a ordem e a autoridade. Depois de aprender com Popper durante seu primeiro ano, Soros decide ativamente que não quer mais se tornar um economista, mas sim um filósofo como seu agora mentor. Seu propósito de vida agora está claro para ele. O que ele deseja mais do que qualquer coisa neste mundo é fazer o que for necessário para impulsionar a visão e os ideais de Popper de uma sociedade aberta. Eles o inspiraram a um nível que ele não consegue nem compreender no momento. Isso é muito interessante porque muitas pessoas têm esses ideais. Eles querem tornar o mundo um lugar melhor, espalhar suas crenças. Mas eles falham em perceber que a melhor maneira de fazer isso não é viver uma vida média e fazer algum trabalho de caridade. A melhor maneira é ficar extremamente rico e então alocar grandes quantidades de capital para qualquer propósito que você esteja perseguindo. Formando-se na London School of Economics em 1952 com apenas 22 anos, Soros enfrenta um novo problema. As oportunidades de trabalho para filósofos são escassas e mal remuneradas. Ele percebe que para alcançar seus objetivos, precisa trabalhar em uma indústria onde tenha poder. E onde ele pode obter mais poder? Negócios e finanças, a indústria de fazer dinheiro. Convencido da mudança, Soros escreve cartas para os diretores administrativos dos bancos de Londres. Ele dedica horas nisso, mas os resultados são muito desanimadores. Não após não, ele é consistentemente rejeitado por um ano. Enquanto isso, ele precisa trabalhar mais em empregos estranhos para ganhar a vida. Como seu primeiro emprego após a formatura, ele se torna um vendedor ambulante para atacadistas de brinquedos e presentes. Ele luta, mas após 2 anos perseverando com suas candidaturas, um banco decide acreditar nele. Singer e Friedlander, lembremos que eram outros tempos. Não havia programas de consultoria de carreira, treinamentos de estudo de caso, nem 5 rodadas de entrevistas de seleção para poder vender sua vida a um banco de investimentos. Se você tivesse algum tipo de diploma de uma universidade mais ou menos adequada e então se esforçasse o suficiente nas candidaturas, havia chances de conseguir algum tipo de emprego em finanças. Em 1945, George Soros inicia sua carreira em finanças na Singer e Friedlander como um trader júnior no departamento de arbitragem. Aqui ele compra e vende títulos em diferentes mercados. Apesar de não ter conhecimento prévio sobre suas tarefas diárias, sua determinação e vontade de aprender o mantém no trabalho. Além disso, até mesmo os traders profissionais de títulos de hoje muitas vezes parecem não ter ideia do que estão fazendo. Após apenas 2 anos e muita determinação e trabalho duro, tudo muda para melhor. Soros não está apenas prosperando em sua posição, mas também é conhecido por ser um dos talentos mais promissores da indústria. É durante esse tempo e com apenas 24 anos que ele finalmente consegue um sustento respeitável. Os dias de fazer trabalhos estranhos e se preocupar constantemente com dinheiro acabaram. Neste ponto, Soros supera muitos dos gurus de negociação online que dão conselhos desatualizados ou abaixo do padrão. Soros é a prova viva de que a negociação pode ser extremamente lucrativa com a estratégia certa. Por exemplo, com o carry trade do dólar. Isso não é apenas teoria. Pesquisadores testaram essa estratégia em 20 anos de história do mercado Forex. Eu montei um guia gratuito que detalha o carry trade do dólar com métricas de desempenho como redução máxima, fator de lucro e taxa de vitória. Então você sabe o que esperar, seja querendo se tornar um trader em tempo integral como Soros ou apenas fazer isso como um trabalho paralelo. Clique no link na descrição para obter este guia grátis. Apesar do sucesso inicial, algo persiste no fundo de sua mente. Se ele realmente quer obter o poder necessário para causar um grande impacto na sociedade, essas posições não serão suficientes. Se ele quer chegar ao topo do mundo, ele precisa deixar Londres e ir para a capital do dinheiro. Muitos julgam seu pensamento e não veem por que um risco como esse vale a pena. No final do dia, ficar em Londres garantiria a ele uma vida respeitável, mas sua visão e determinação vão muito além do conforto.
Então Soros segue seu instinto mais uma vez, e no outono de 1956 ele deixa seu emprego, vai contra todos e compra sua segunda passagem só de ida para a capital das finanças. A economia americana está em alta. A vitória na Segunda Guerra Mundial levou a um período de crescimento econômico, taxas de juros baixas e baixo desemprego. Parece haver um consenso dentro da comunidade de negócios e finanças de que esta é uma oportunidade única na vida para qualquer um se tornar rico. Não há como negar, o sonho americano está mais vivo do que nunca. Com o dinheiro que economizou trabalhando na Singer e Friedlander, Soros se muda para um apartamento de 1 quarto em Nova York, a capital mundial das finanças. Agora ele foca em conseguir seu primeiro emprego para iniciar sua jornada ao topo. Devido à sua experiência em Londres, Soros percebe que tem vantagem competitiva em ações europeias de baixo preço. Após uma entrevista bem-sucedida com um tubarão americano, rapidamente consegue emprego na FM Meyer, uma corretora especializada em negociação de ações europeias e arbitragem. Durante os anos 50, essas ações eram extremamente populares para os investidores dos Estados Unidos da América porque o velho continente se recuperava da Segunda Guerra Mundial. Por 3 anos, Soros prospera na empresa e agora tem uma renda muito maior do que a de seu tempo em Londres. Com apenas 28 anos de idade, Soros não precisará mais se preocupar com suas despesas de vida ou enviar dinheiro de volta para sua família. Negócio após negócio, transação após transação, sua conta bancária se expande. Do outro lado do mundo, Tivadar e sua família estão extremamente orgulhosos de George e sabem que este é apenas o começo de seu caminho para a grandeza. Da mesma forma, na Inglaterra, Karl Popper também está extremamente orgulhoso de seu aluno e sabe que é apenas uma questão de tempo até que George torne a visão que ele apresentou a ele uma realidade para o mundo testemunhar. De volta à América, Soros continua prosperando com aumento de renda e reputação. Dentro da comunidade financeira em Nova York, ele agora não é mais considerado um iniciante, ele é um tubarão europeu. Ele não é apenas um mestre em ações europeias, mas neste ponto de sua carreira, ele também construiu um sólido entendimento de todos os mercados financeiros importantes. E isso, além de sua personalidade destemida e extrovertida, o torna o candidato ideal para já estar trabalhando no ápice das finanças mundiais. Mais tarde, em 1959, Soros recebe uma oferta de emprego excepcional na Wertheim Co., um renomado banco de Nova York. O salário é muito mais alto, rivalizando com os mais altos da América, mas a pressão e os riscos de trabalhar nesse ambiente são igualmente elevados. Um erro nessa posição pode custar ao banco milhões de dólares e arruinar a reputação de alguém se não for manejado corretamente. No entanto, sem pensar muito sobre isso, Soros não foge da oportunidade e a acolhe de braços abertos. Ele acredita que 3 anos em uma empresa é o suficiente e que é hora de dar o próximo passo em sua carreira. Quando ele se junta à Wertheim Company como analista, é colocado no Departamento de Valores Mobiliários Europeus, a área onde agora é considerado ter uma das maiores vantagens competitivas em Wall Street. Como esperado, ele prospera novamente, fechando negócios milionários. Contudo, desta vez, os méritos de Soros transcendem seu sucesso no escritório. Durante seu tempo na Wertheim Co., Soros começa a aplicar uma teoria crítica que ele começou a pensar durante seu tempo na London School of Economics, uma teoria que moldaria as finanças e que o tornaria bilionário alguns anos no futuro. A teoria da reflexividade. Essas visões distorcidas podem influenciar a situação a qual se referem, porque visões falsas levam a ações inadequadas. Esse é o princípio da reflexividade. Vamos esclarecer isso por um momento. A principal percepção que Soros traz para a mesa é que as distorções de mercado funcionam em ambas as direções. Não apenas os participantes do mercado operam com um viés. Pense em um típico negociante da Robinhood, mas o viés deles também pode influenciar o curso dos eventos. Pense em inflar a GameStop até a lua
Isso pode criar a impressão de que os mercados antecipam desenvolvimentos futuros com precisão, mas na verdade não são as expectativas presentes que correspondem aos eventos futuros, mas os eventos futuros que são moldados pelas expectativas presentes. E isso, senhoras e gentis silverbacks, é o que Soros chama de reflexividade. Você aprendeu sobre a principal teoria de George Soros. Parabéns, agora você pode mencionar a reflexividade e impressionar outras pessoas no setor financeiro. À medida que George Soros se diferencia do típico funcionário de finanças, cada vez mais ofertas começam a chegar à sua mesa. Não há dúvida, o mundo das finanças parece estar em constante luta por Soros e o valor que vem com a contratação dele. Em 1963, aos 33 anos de idade e com agora 10 anos de experiência em finanças, ele recebe uma oferta de um contrato milionário como vice-presidente da Arnold e S. Bleichroeder, um dos bancos de investimento mais renomados da época. E como alguém que sempre acolhe mudanças e desafios maiores, ele aceita. Um vice-presidente é meio que o mais júnior dos banqueiros seniores. Então, para clientes e superiores, esse é como o primeiro título legítimo, onde agora você não é apenas um macaco do Excel, você é um indivíduo com suas próprias opiniões. A vida de um vice-presidente de banco de investimento gira principalmente em torno de duas responsabilidades, hoje e antigamente: completar livros de apresentação e gerenciar relacionamentos com clientes. Para alguns profissionais de finanças, alcançar o cargo de vice-presidente é suficiente para se estabelecer. Contudo, para Soros as coisas estão só começando. O sonho que ele havia imaginado com Karl Popper após a Segunda Guerra Mundial está mais próximo do que nunca, então ele não vai desistir dele agora em troca de uma vida confortável. Em 1969, após 6 anos de sucesso na Arnold e S. Bleichroeder, Soros toma uma decisão surpreendente que mudaria o curso de sua carreira para alturas ainda maiores. Ele crê ter todo o conhecimento preciso para criar seu próprio fundo de hedge e ser seu próprio chefe. Quando ele transmite sua visão aos seus superiores na Arnold, eles imediatamente o confrontam com uma nova oferta tentadora. Eles estão dispostos a dar a ele um extra de $6 milhões como investimento em troca de serem os fundadores do fundo e terem participação acionária. Soros sabe que esses milhões extras farão uma diferença substancial, então ele decide aceitar a oferta. No outono de 1969, nasce seu famoso fundo de hedge Double Eagle. Soros tem uma proposta de investimento simples para começar. Dentro do mercado imobiliário, ele procurará uma tendência de boom e queda, uma estratégia que ele criou durante seus anos como comerciante. Ele prevê que um novo veículo de investimento em tendência chamado Fundo de Investimento Imobiliário vai cair em 3 anos, mas até então continuará aumentando seu valor. Então Soros decide comprar milhares de dólares em REITs na subida no presente e vendê-los a descoberto na descida 3 anos no futuro. Um fundo de investimento imobiliário é uma empresa que possui, opera ou financia imóveis geradores de renda. Eles permitem que indivíduos invistam em propriedades de grande escala, como prédios de escritórios, shoppings e apartamentos, sem ter que comprar a propriedade eles mesmos. Os REITs precisam distribuir, no mínimo 90% de sua renda tributável aos acionistas. Eles fazem isso através de dividendos e isso os torna muito atraentes para investidores focados em renda. Eles podem ser negociados nas principais bolsas. Seu plano funciona perfeitamente. Assim como ele antecipou, Soros ganha $1 milhão na subida e mais do que o dobro na descida. Os resultados são excepcionais. Repetindo essa estratégia em diferentes mercados, o fundo Double Eagle valoriza-se para mais de $50 milhões até 1973. Neste ponto, Soros olha para trás para tudo o que ele alcançou. O garoto com grandes sonhos agora se tornou um homem que está prestes a estar no topo do mundo. Mais importante, ele agora está cara a cara com o objetivo que estabeleceu para si mesmo há muito tempo. Com o poder na ponta dos dedos, o que está prestes a acontecer nos próximos anos é tudo o que ele sempre desejou, para mudar o mundo para melhor e tornar a ideologia da sociedade aberta uma realidade no mundo.
Neste ponto de sua vida, Soros tem tudo o que um homem poderia desejar. Dinheiro, poder, uma esposa linda, filhos, uma família amorosa, uma bela casa e um trabalho pelo qual ele é verdadeiramente apaixonado. No entanto, apesar de aparentemente ter tudo, existem algumas coisas sobre sua personalidade que ele simplesmente não pode ignorar. Seu desejo por mais. Agora é o outono de 1973, e com 51 anos de idade, Soros tem uma importante realização. Sua intuição e habilidades estão muito à frente de qualquer outra pessoa em Wall Street. Ele superou o nível de habilidade de seus cofundadores no Double Eagle Fund e agora está em uma liga própria. Soros agora se sente como se estivesse sendo limitado pelos outros acionistas de seu fundo de hedge e começa a se arrepender de sua decisão de trabalhar com eles no passado. Este é um pensamento do qual ele não consegue escapar. Um pensamento que continua persistindo no fundo de sua mente, mesmo que ele tente ignorá-lo. Como resultado, Soros conclui que se ele quiser acumular poder suficiente para manifestar os ideais de Karl Popper ao mundo, ele terá que ter mais liberdade e possuir uma porcentagem maior de lucro de suas negociações. Soros acredita no poder de estratégias de negociação agressivas e mais arriscadas que não são aceitas pelo conselho da Double Eagle. Seu raciocínio o leva à conclusão inevitável. Ele vai iniciar seu fundo de hedge, sendo o único e absoluto chefe. A decisão está tomada. Poucos meses depois, Soros decide criar seu fundo de hedge, Soros Management Fund. Porém, essa escolha não agradaria seus sócios na Double Eagle. Após uma intensa troca de argumentos, eles chegam a uma conclusão justa. Soros oferece a eles transferir todo o seu dinheiro para o seu novo Quantum Fund, um fundo que pertenceria à empresa guarda-chuva Soros Management. Na Quantum, Soros promete que cuidará do dinheiro deles e lhes entregará a respectiva participação nos lucros como investidores da empresa. Em outras palavras, a única coisa que mudou desde o tempo em que trabalhavam na Double Eagle é o papel de Soros e o nome do fundo. Dessa forma, ele não está mais traindo seus colegas e está conseguindo exatamente o que quer. No entanto, para manifestar a visão que ele tinha para Quantum, Soros logo percebe que não é capaz de realizar a tarefa sozinho, mesmo que ele deseje fazer isso. As operações são muito complexas e consomem muito tempo. Não só isso, o custo de oportunidade de Soros não se concentrar em sua estratégia de negociação vale milhões de dólares por dia. Para isso, ele precisa da ajuda de um parceiro de negócios, alguém em quem possa confiar, alguém que o entenda e, mais do que tudo, alguém que compartilhe sua visão. Soros eventualmente conclui que há apenas um homem para o trabalho. Jim Rogers é um investidor americano que se juntou a Arnold e S. Bleichweider em 1970 e imediatamente chamou a atenção de Soros. Jim Rogers, criado em Demopolis, Alabama, nos anos 1940, enfrentou inúmeras dificuldades devido aos efeitos persistentes da Grande Depressão. Sua luta deu-lhe uma motivação única. Como Soros, ele sempre teve um desejo inato de se tornar o melhor. Não apenas isso, suas numerosas experiências de vida como investidor em finanças levaram-no a ter uma visão holística e global do mercado financeiro, assim como Soros. Como resultado, ele pode entender rapidamente sua visão de longo prazo com seu projeto e as numerosas estratégias de investimento no Quantum Fund. Ele é o braço direito ideal para ajudar Soros a expandir sua visão e império. Então o império começa a expandir rapidamente e sem falhas. A estratégia-chave que definiu o sucesso inicial do Quantum Fund foi fortemente influenciada pelo atual presidente, Richard Nixon. Em 1971, ele decide mudar como todo o sistema monetário funciona, desvinculando o dólar americano do padrão ouro. Esta é uma contramedida para aliviar o caos atual na economia dos Estados Unidos da América. Durante os anos 70, encontra-se em recessão devido aos efeitos residuais da Guerra do Vietnã, o valor do dólar desvalorizado a um alto grau de estagflação e o desemprego está em alta. O choque Nixon refere-se a uma série de medidas econômicas que foram tomadas pelo presidente dos Estados Unidos da América, Nixon, em 1971, e foi mais notavelmente a decisão unilateral de encerrar a conversibilidade do dólar americano em ouro. Isso efetivamente encerrou o sistema de Bretton Woods de taxas de câmbio fixas. E isso, claro, levou a um sistema de taxas de câmbio flutuantes e a muitas mudanças nas políticas econômicas. Os mercados financeiros mundiais foram transformados permanentemente. Apesar do caos para os cidadãos comuns, Soros e Rogers encontram uma maneira muito inteligente de lucrar com a situação.
Eles têm um plano. Antes de qualquer um, eles preveem que o setor bancário está prestes a cair. Como os bancos precisavam de dinheiro para sobreviver à recessão, eventualmente venderiam muitas ações a um preço extremamente baixo. O tempo passa e a dupla espera por uma entrada digna. No dia do crash, Soros e Rogers compram milhões de dólares em ações bancárias baratas. Os resultados são quase imediatos em menos de um ano. Soros e Rogers realizam um lucro de 50% do seu investimento inicial e adicionam milhões de dólares ao seu portfólio. Este único movimento desencadeia uma década de crescimento sem precedentes. Nos anos seguintes, o Quantum Fund passa a focar em lucrar com a negociação de ações internacionais. Devido à sua criação semelhante, a visão de mundo holística que Soros e Rogers compartilham dá a eles a maior vantagem competitiva neste tipo de negociação. Eles estão extremamente familiarizados com os mercados europeu, americano e asiático. Então, durante o resto dos anos 70, Soros, Rogers e sua equipe investem milhões de dólares em ações holandesas, francesas e japonesas. Suas jogadas agora são ainda mais ousadas do que antes e surpreendem toda a sua concorrência em Wall Street. Os negócios bem-sucedidos continuam e, em um determinado momento, Soros consegue investir 1/3 de seu portfólio em ações japonesas. Isso teria sido sua negociação mais arriscada até aquele ponto. Em menos de um ano, Soros dobra seu dinheiro e faz milhões da noite para o dia. Quando os anos 80 chegam, o fundo Quantum já está gerenciando cerca de 381 milhões de dólares em ativos, um aumento de 3.000% desde o início de seus dias para todos os investidores, números que nunca foram vistos antes. Soros agora está fazendo história em Wall Street e está a caminho de se tornar um dos melhores da história. No entanto, durante uma noite chuvosa em 1986, a dualidade da vida atinge Soros. Ele recebe uma ligação desanimadora da Hungria que revela uma dura realidade diante de seus olhos. Seu pai Tivadar faleceu. Soros está chocado e não consegue acreditar no que está ouvindo. À medida que a ligação avança, sua mãe faz uma declaração poderosa. Antes do dia de sua morte, Tivadar deixou uma coisa muito clara para sua família. Ele está extremamente orgulhoso de seu filho George e de tudo que ele conquistou. Ele se tornou o orgulho de sua família e agora pode morrer em paz, sabendo que seu filho trará paz para sua família por gerações futuras. Essa ligação é um ponto de virada na vida de Soros. Isso o motiva ainda mais a continuar e a tornar sua visão e a de Karl Popper uma realidade. Ele não tem raízes, está causando problemas, né? Seu dinheiro é difícil de rastrear. São todas imagens antissemitas, Soros o judeu, o bicho-papão do século XXI. Em 1979, com apenas 49 anos de idade, George Soros começa a doar milhões de dólares para seu primeiro de muitos projetos filantrópicos. Essas doações sempre têm a mesma nobre causa: dar oportunidades iguais às classes marginalizadas e promover uma sociedade que gira em torno de justiça, equidade e igualdade. Ele inicia programas de bolsas para estudantes negros na Universidade de Cape Town e dissidentes da Europa Oriental para estudar e trabalhar no Ocidente. Isso não é uma coincidência. Se você pensar sobre isso, Soros está dando as mesmas coisas que impulsionaram sua carreira: passagens aéreas, oportunidades de emprego e uma educação divina. Essas ações refletem suas raízes. Ele acredita fortemente que as pessoas podem fazer mais do que imaginam, se apenas lhes for dada uma chance. Assim como todos os privilegiados têm uma, ele acredita fortemente que as pessoas podem fazer mais do que imaginam se apenas lhes for dada uma chance. Se ele conseguiu chegar tão longe vindo do fundo do inferno, qualquer um pode. Esse é o espírito que o motiva e o impulsiona para frente. No entanto, para a surpresa de muitos, seria o início de seus esforços filantrópicos, que um dia faria de Soros o maior inimigo da direita e presumivelmente o orquestrador da narrativa de ideologia esquerdista destrutiva.
No entanto, de volta ao presente, durante o outono de 1979, a vida de Soros enfrentaria um grande revés após décadas de sucesso. Apenas a inflação aumentou em 8% em comparação com o ano anterior, e a situação macroeconômica é a pior que já foi. O Fed intervém e eleva as taxas de juros a um nível nunca antes visto. Ao mesmo tempo, o dólar começa a perder seu valor e o desemprego aumenta substancialmente. O presidente do Fed na época, Paul Volcker, acredita que a única maneira de consertar a economia é continuar aumentando as taxas de juros, apesar do desemprego crescente. No Quantum Fund, Soros permanece calmo e começa a idealizar um plano para lucrar com essa situação. Seus pensamentos o levam a uma conclusão: usar a curva de rendimento a seu favor. Soros acredita que a ação do Papa Volcker levará à ruína da economia dos Estados Unidos da América. A maneira como o Fed aumentou a taxa de juros é por vender as letras do tesouro no mercado, às vezes por um preço menor. Com isso, a taxa de juros sobe. Soros está esperando que ocorra uma curva de rendimento invertida. A curva de rendimento invertida ocorre quando há uma demanda maior por títulos de longo prazo versus títulos de curto prazo e ações. É exatamente o que Soros espera que ocorra. Então ele compra títulos de longo prazo e vende a descoberto ações e títulos de curto prazo. A curva de rendimento é um gráfico que relaciona as taxas de juros e os vencimentos de títulos similares. Normalmente são títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América que geralmente têm uma inclinação ascendente. Isso indica que títulos de longo prazo rendem mais que os de curto prazo. Porque, claro, eles têm um risco e incerteza maiores ao longo de um período de tempo mais longo. Temos então a famosa curva de rendimento invertida, onde as taxas de curto prazo superam as de longo prazo. Geralmente, isso indica problemas econômicos futuros ou até mesmo uma recessão. Como resultado de sua análise das coisas, Soros compra títulos de longo prazo e vende ações e títulos de curto prazo. Porém, os resultados não são animadores. Para a surpresa de muitos, ele perde sua grande aposta. A economia permanece forte apesar do resultado que ele havia antecipado. Soros, completamente quebrado, totaliza uma perda de 80 milhões de dólares depois de desistir e vender sua posição por mais da metade em 1980. Essa perda desencadeia um momento negativo. Em apenas um ano, Soros perdeu 22% do portfólio total de sua empresa. Pela primeira vez, seus investidores estão furiosos. Eles não conseguem acreditar no que aconteceu e começam a perder a confiança e a virar as costas para George Soros. Eles consideram suas estratégias muito arriscadas e, pela primeira vez, duvidam de sua habilidade. Talvez ele esteja além do auge. Talvez ele só tenha tido sorte, é o que investidores e duvidosos começam a sussurrar. O tempo passa antes da próxima grande negociação e as tensões aumentam a cada dia que passa. Muitos perdem a confiança e preferem alocar seus recursos em outros lugares. Como resultado, metade de seus investidores se retira e não querem ter nada a ver com a gestão de fundos de Soros ou seu fundo quântico. Acabou. Soros está gravemente ferido. Sua ambição sempre foi ajudar as pessoas e agora ele está apenas prejudicando muitas famílias com cada perda. A pressão e a tensão são demais para ele suportar. Essa experiência ensinou a ele uma lição que muda a vida, que vem com a administração de seu fundo de hedge e o fardo que vem com a gestão do dinheiro de outras pessoas. Ele pensa, medita e eventualmente chega a uma conclusão decepcionante. Com bilhões em seu banco e uma fortuna que duraria muitas gerações, Soros decide que é hora de dar um tempo das finanças e mudar seu foco para a filantropia. Eu estava andando na rua de um banco para outro para fazer o arranjo. E eu pensei que ia ter um ataque cardíaco. E foi quando percebi que essa tensão para ganhar dinheiro realmente não vale a pena se for me matar. Foi quando decidi realmente mudar de rumo, quando decidi voltar para a filantropia. Quando Soros deixa parcialmente seu fundo em 1980, ele deixa sua posição de Chief Executive Officer nas mãos de James Marcus, um gerente de fundos mútuos de 33 anos, com grande experiência na indústria de hedge funds. Apesar dos investidores estarem céticos sobre essa decisão, eles são rapidamente provados errados. No ano após a aposentadoria parcial de Soros, ele obtém um retorno de 56,9% e recupera a confiança de muitos investidores. Talvez o que o Quantum Fund precisava era de uma mente fresca e uma forte convicção, que é o que os gigantes de Wall Street começaram a pensar.
A partir desse momento, George Soros tem um papel mais indireto e sazonal no Quantum Fund por décadas a seguir. Em alguns anos, ele se concentra exclusivamente em um número crescente de projetos filantrópicos, como apoiar a troca de ideias na Hungria comunista, financiar visitas acadêmicas no Ocidente ou promover sociedades abertas no antigo bloco soviético e na China. Porém, quando seu fundo de gestão passa por dificuldades e necessita de sua expertise para ter êxito, ele retorna para reconquistar a confiança de seus investidores. Por exemplo, em 1983, Marcos só conseguiu gerar um retorno anual de 25% e um decepcionante 9% no ano seguinte. À medida que os investidores começam a perder a confiança, Soros faz um retorno ao Quantum em 1985 e alcança um retorno imaculado de 122% no mesmo ano, vendendo ações europeias a descoberto. O lucro, cerca de 93 milhões de dólares. Agora, se você pensar no início deste documentário e refletir sobre o desenvolvimento do personagem que Soros passa, o fato de ele poder entrar e fazer milhões em um ano é simplesmente fora do comum. Após 1985, o Quantum Fund altera sua estratégia de negociação. Em vez de se concentrar na negociação de ações, eles agora começam a se especializar em vender e comprar moedas de países. Soros e seu fundo usam indicadores macroeconômicos, bem como sua intuição para suas análises. Como Soros tem um forte histórico internacional e conexões poderosas ao redor do globo, ele descobre que tem uma forte vantagem competitiva nesse campo. Em 1992, aos 61 anos de idade, Soros faz a operação mais emblemática de sua carreira. Após uma análise extensa, Soros conclui que a participação da Inglaterra no mecanismo de taxa de câmbio europeu é insustentável devido às altas taxas de juros, uma libra supervalorizada e a reunificação da Alemanha. Portanto, ele decide vender a libra britânica a descoberto em 16 de setembro de 1992, um dia histórico na história das finanças e para alguns o ápice de sua carreira financeira. O governo concluiu que suspender nossa participação no mecanismo de taxa de câmbio atende aos melhores interesses da Grã-Bretanha. Como resultado, o segundo dos 2 aumentos da taxa de juros que eu sancionei hoje não ocorrerá amanhã, e a taxa mínima de empréstimo será de 12%, até que as condições se tornem mais calmas. Soros faz $1 bilhão em apenas uma semana e desestabiliza toda a economia britânica ao desvalorizar a libra para níveis extremamente baixos. A história é feita naquele dia, um dia que será lembrado pela eternidade. O choque foi tal que o 16 de setembro de 1992 sempre será lembrado como a quarta-feira negra ou o dia em que Soros quebrou o Banco da Inglaterra. Foi um dia irônico depois de Soros também, dado que ele agora se torna uma espécie de antagonista para o país que lhe deu tudo para começar sua carreira. As mesas viraram. Essa aposta esteve disponível nos últimos 10 anos e só deu certo naquele momento específico. Então ele passou os próximos meses doando, às vezes $100 milhões de uma vez? George sempre disse que ganha seu dinheiro no Oeste e o gasta no Leste. Com essa vitória incrível, os bilhões que Soros tem em seu banco permitem que ele invista cada vez mais dinheiro em seus empreendimentos filantrópicos. Em 1993, um ano depois, Soros percebeu que se quisesse mudar o mundo em uma escala grande e significativa, teria que criar e formalizar seus esforços filantrópicos, estabelecendo uma fundação. Ele tem um argumento válido. Ao ter uma organização formal, seria muito mais fácil doar seu dinheiro para grandes grupos de pessoas marginalizadas, obter empréstimos de governos, escalar e, finalmente, alcançar seu objetivo de uma sociedade aberta. Muitos bilionários adoram isso para evitar impostos ou transferir riqueza entre gerações. Em 1993, nasce sua organização filantrópica. Qual o nome? A Organização Sociedade Aberta, um símbolo que incorpora os ideais de seu mestre Karl Popper e a convicção de seu pai. No entanto, mais importante, demonstraria a determinação inerente de Soros em trazer um mundo mais justo, igual e cheio de oportunidades para todos. Um mundo livre de desigualdade. Nas próximas décadas, a Fundação Sociedade Aberta cresce exponencialmente. Após ser fundada, ele investe um total de $880 milhões em sua própria universidade, a Universidade Central Europeia.
Ao fazer isso, ele pode estender sua ideologia para estudantes de todo o mundo. Ao mesmo tempo, ele também está doando centenas de milhões de dólares em ajuda humanitária para as guerras na Iugoslávia. Dessa forma, ele pode ajudar os milhares de pessoas inocentes que perderam suas casas ou seus recursos, uma ação que reflete diretamente sua situação após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, apesar de seus esforços, Soros também sofre muitas críticas. Especialistas financeiros, jornalistas e teóricos da conspiração acreditam que Soros usa a Fundação Sociedade Aberta como uma maneira de se aproximar de pessoas no poder para que ele possa, por sua vez, obter informações exclusivas e classificadas que lhe darão uma vantagem em suas negociações. Preste atenção em como é genial o sistema de loop dos Soros. Ele usa a filantropia para acessar informações e depois usa essas informações para ganhar mais dinheiro, e então ele usa esse dinheiro para novamente investir na filantropia, obter mais informações, ganhar mais dinheiro novamente. Em 1997, durante a crise financeira asiática, Soros ganha uma quantidade substancial de atenção da mídia ao vender a baht tailandesa, semelhante à sua venda da libra esterlina. Fontes especulam que ele consegue ganhar um impressionante 750 milhões de dólares nesse negócio. Mais surpreendente, no entanto, é o efeito que essa venda teve nas economias asiáticas. De acordo com várias fontes, a enorme quantidade de dinheiro que Soros usou durante essa venda conseguiu desestabilizar as economias da Tailândia, Indonésia, Malásia e Coreia do Sul, dando-lhe uma reputação de homem maléfico nesses países e a fonte de muitos problemas sociais. Podemos agora pensar que tudo está bem, mas o fato é que o sistema está quebrado e precisa ser consertado. Você está pedindo regulamentação para proteger o mundo contra mim. Como jogador, acredito que todos os jogadores devem seguir regras e ser regulamentados. No início dos anos 2000, George Soros se tornou um dos homens mais poderosos da Terra. Ele agora faz parte da lista de bilionários da Forbes e ainda é principalmente conhecido como o homem que quebrou a Inglaterra e a Ásia. Com bilhões em seu banco, conexões poderosas de todo o mundo e seus muitos projetos filantrópicos, George Soros fez tudo o que ele e seu mestre Karl Popper desejavam. Quando ele morre em 1994, ele está extremamente orgulhoso de seu aluno e o considera o orgulho de sua vida. Mesmo que ele não pudesse mudar o mundo por conta própria, ele percebe que seu propósito na vida o tempo todo era ensinar toda a sua filosofia para George, o orgulho de sua vida. Após a morte de Karl Popper, George Soros fica ainda mais motivado para continuar o legado e a vontade de seu mestre e pai. Agora, com uma família própria e o poder de mudar o mundo de acordo com suas visões, não há nada que possa atrapalhá-lo. No entanto, à medida que os anos passam e Soros se torna mais poderoso e rico, ele começa a se tornar cada vez mais uma figura controversa. Em nome de sua sociedade aberta, conservadores e intelectuais de direita começam a questionar a ética e a moralidade de suas ações, acusando-o de usar seu poder para o mal. Começando no início dos anos 2010 até 2024, Soros destinou mais de 14 bilhões de dólares para doar dinheiro para 3 principais causas: mudanças climáticas, migração e justiça social. No entanto, mesmo que seus objetivos pareçam ser altruístas, os críticos acreditam que os meios que ele usa para alcançar esses objetivos são bastante violentos e destrutivos. Na internet e na mídia mainstream, a direita radical tem George Soros na mira. Eles afirmam que Soros tem um histórico de orquestrar violência em toda a América para instaurar um governo de esquerda. Vejo muita destruição. Ele parece estar derrubando coisas nas comunidades e nossos sistemas. Soros também foi acusado de financiar movimentos de esquerda e protestos caóticos como o Black Lives Matter e de ser o orquestrador da vitória do Partido Democrata em 2020 como resultado de suas doações de milhões de dólares para o partido. E isso é apenas o começo. Não só isso, mas ele também é acusado de inundar a Europa e a América com imigrantes como uma forma de manifestar uma utopia globalista. Seu poder e presença no mundo se tornaram tão vastos que até políticos em toda a Europa e em seu próprio país, Hungria, iniciam campanhas que vão diretamente contra ele, culpando-o pelos problemas de imigração e outros. Salvini disse: Soros quer encher a Itália e a Europa com migrantes.
Ele deseja transformar a Itália em um grande campo de refugiados, pois aprecia ter escravos. George Soros recentemente deu à sociedade aberta 18 bilhões de dólares. E a influência dele aqui em Bruxelas é realmente extraordinária. Temo que possamos estar olhando para o maior nível de conluio político internacional da história. Alguns outros críticos e teóricos da conspiração vão um passo além. Eles acreditam que o motivo pelo qual Soros está financiando esses tipos de políticas globalistas e de imigração é para alcançar uma espécie de genocídio branco. Teóricos da conspiração sugerem que Soros acredita que países e sociedades não devem ser liderados por opressores brancos. Em vez disso, supostamente, ele quer que imigrantes inundem os países ocidentais para se livrar dos mesmos nazistas brancos que atacaram a Hungria e a Europa quando ele era criança. Coletei algumas citações do caso Bowers, do atirador de Pittsburgh, para ver como ele se referia a George Soros. Ele afirma que o controle de armas e a fronteira aberta são promovidos por judeus. Soros, o judeu que financia o genocídio branco e controla a imprensa. A pessoa que está financiando esse genocídio branco pelo qual ele está matando pessoas. O cara que está realmente por trás disso é George Soros. Independentemente de suas opiniões sobre Soros, não há como negar que ele é um mestre das finanças. Ele faz bilhões todos os anos, e a extensão de seu poder é diferente de tudo que já testemunhamos até agora. O fundo quântico atualmente tem cerca de 3 bilhões de dólares em ativos sob gestão e ainda está aumentando rapidamente seu valor. Por outro lado, a Open Society agora opera em mais de 120 países e doou um total de mais de 20 bilhões de dólares em empreendimentos filantrópicos. Sem dúvida, ele é a pessoa que sempre quis ser, o homem que mudou o mundo para melhor, de acordo com suas visões. Aos 93 anos, em 2024, ele não pode mais estar à frente de sua visão e projetos. Para até mesmo os mais ricos e poderosos, não há como escapar da tragédia do tempo. Então ele decide passar a tocha para seu filho, Alexander Soros, para continuar crescendo e moldando seu império e visões. Alguns estão aliviados, mas os mais céticos acreditam que Alexander é ainda pior que seu pai em termos de quanto ele quer mudar o mundo para um que favoreça a esquerda e uma utopia globalista. No entanto, independentemente da política e de tudo que está sendo dito sobre Soros hoje em dia, não há como negar que sua história de luta, redenção e sucesso é digna de admiração. De sobreviver ao Holocausto, tornar-se independente aos 17 anos, encontrar seu propósito, a se tornar um bilionário e um homem poderoso capaz de mudar o mundo de acordo com o que acreditava ser certo. A história de George Soros só pode inspirar qualquer um a alcançar seus sonhos e é uma que será lembrada para sempre na história das finanças.